Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós precisamos de Ti e eu peço, Senhor, venha me dar discernimento e fidelidade àquilo que está no Teu coração. Eu não traga apenas um conhecimento intelectual, mas que eu possa trazer luz na palavra. Senhor Jesus. Nós acabamos de ler Deuteronômio, capítulo 12, versículo 1. Eu escolhi esse versículo porque ele resume, assim dizer, o encargo aqui do capítulo 12 de Deuteronômio. Deuteronômio foi escrito por Moisés, está no final de sua vida, quando o povo de Israel estava chegando na terra de Canaã. Depois de 40 anos no deserto, eles haveriam de tomar posse da terra. E ali não havia um rei. Haviam 12 tribos. Mas o Senhor alerta, olha, eu vou escolher um lugar. Independente se a pessoa fazia parte da tribo de Dan, ou da tribo de Judá, ou da tribo de Benjamim, não importa, era 12 tribos, mas todas elas deveriam estar atento que haveria de ter um lugar escolhido, onde todos eles deveriam ir. Irmãos, o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Eu peço que o irmão ponha o título da mensagem. Porque, veja bem, a importância da restauração da casa de Deus em Jerusalém. Nós nem judeus somos. Por que nós devemos estar atentos a essa cidade? Bem, se a gente for prestar atenção, esse lugar, ele já começou a dar indícios de que seria escolhido por Deus. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 22, 2. Aqui, Deus está falando ao patriarca Abraão. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha só, Deus falou para Moisés: eu vou mostrar um lugar onde vocês vão ali sacrificar. Mas nesse tempo já havia acontecido esse fato. Esse fato foi uma prova
que Deus fez ao seu servo Abraão. Deus não ia permitir que Abraão matasse o seu filho, mas ele queria provar se ele estava disposto a obedecê-lo. E Abraão passou no teste. Que lugar é esse? Aqui fala Moriá, a terra de Moriá. Vamos guardar isso na nossa cabeça, na terra de Moriá. Mas ainda, olhando a história do patriarca Abraão, vamos ver, voltar um pouquinho atrás, 14, 18. Gênesis 14, 18. Aqui fala, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então aqui eu vou acrescentar mais um nome próprio de lugar. Salém. Olha, Melquisedeque, rei de Salém. Então nós já vimos que Abraão foi provado em Moriá. Aqui ele encontra um rei. É o rei de Salém. E esse rei é chamado de um sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão, ele é abençoado por esse rei e ainda deu o dízimo a ele. Agora, abramos Salmo 76, 2. Salmo 76, 2. Aqui fala, em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Viram a ligação de Melquisedeque, rei de Salém, e aqui, em Salém está o teu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Estão ligando. E para completar, para a gente ficar mais claro ainda, vamos abrir em 2 Crônicas, está lá, depois de 1 Crônicas, que é depois de Reis, 2 Crônicas, capítulo 3, 2 Crônicas 3, não é o livro das crônicas, 2 Crônicas. Segundo Crônicas 3:1. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor apareceu a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Zebuseu.
Fechou tudo. Perceberam que esse lugar tem a ver com o lugar onde morava Melquisedeque, que é Salém. É um lugar montanhoso, onde tinha o Monte Sião e o Monte Moriá. Esses dois montes, eles foram ligados entre si. Foi feita uma terraplanagem. E ali, hoje chamado Monte do Templo, é o lugar onde Deus escolheu. É o lugar onde Abraão foi provado, onde Abraão trouxe o dízimo para Melquisedeque e recebeu a bênção. E é o lugar onde Davi pecou. Há dois grandes pecados na Bíblia relacionados a Davi. Um é o adultério dele. E o segundo foi quando ele se ensoberbeceu. Ele quis saber quantas pessoas estavam debaixo do controle dele. E mesmo sendo advertido para não fazer aquele recenseamento, ele desobedeceu e fez. E Deus, através do profeta, falou: olha, Davi, você pecou, agora arque com as consequências do teu pecado. Você tem 3 opções. 3 anos de fome sobre a terra. 3 meses na espada dos teus inimigos. E 3 dias de pestes que o Senhor vai trazer sobre o teu povo. Davi, rapidamente, se arrependeu e escolheu o seu castigo. 3 dias nas mãos do Senhor. E no final desse julgamento de Deus, ele estava na eira de Ornã, quando ali ele vê o anjo do Senhor com a espada, e aí acaba aquele julgamento, aquela execução. E ali, Davi compra a eira de Ornã e oferece holocausto. Mas espera aí, Davi ofereceu holocausto. Se a gente for olhar na história de Israel, nós vamos ver que o rei Saul, ele foi desqualificado diante de Deus porque ele ofereceu holocausto. Não é uma incoerência? O rei Saul não esperou Samuel, e Samuel não cumpriu o prazo acordado. Samuel, quando chegou, Saul já tinha oferecido sacrifício. E Samuel exorta: você desobedeceu. Você poderia agora estar confirmado a tua casa como a sua descendência como rei sobre Israel, mas pela sua desobediência. Parece não é incoerência? Olha, Saul ofereceu o holocausto e foi desqualificado. Ele não era sacerdote. Mas Davi ofereceu e o sacrifício dele foi aceito. Sabe por quê? Porque
o início do seu reinado, Davi conquistou Salém. Salém era uma cidade dos jebuseus. Salém era a cidade de Melquisedeque. Então, ao conquistar Salém, o que Davi se tornou? Davi, rei de Salém. Quando nós abrimos o Evangelho de Mateus, que na realidade é o início de todo o Novo Testamento, o que nós vemos? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Em outras palavras, Davi, ao conquistar Jerusalém, ele se tornou Davi, rei de Salém. E o Senhor Jesus, filho de Davi, ele tanto é rei como é sacerdote. Bem, eu estou trazendo esse pano de fundo para nós entendermos a nossa realidade. Essa realidade que eu estou explicando para vocês é a realidade do povo de Israel. Mas quando o Senhor Deus endureceu o coração dos judeus, quando o Senhor Jesus foi levado na Páscoa, por volta do ano 33, ele foi levado como o quê? Como um sacrifício, como um holocausto. E a palavra fala que Deus endureceu o coração dos judeus para que os gentios tivessem a sua oportunidade. Aí entra a nossa história. Agora, se nós formos ler o Antigo Testamento, nós vamos ver que os profetas falavam a palavra de Deus, mas os judeus não estavam dando atenção. Quando a gente vê o discurso do Estevão, nós vemos que eles, até o próprio Moisés, eles não atentaram às palavras dele. No coração deles, eles voltaram ao Egito. E por causa disso, o povo judeu foi levado para o cativeiro. Aonde? Babilônia. Nós já vimos na mensagem passada que Babilônia é a mesma coisa de Babel, de onde vem a Torre de Babel, a Torre da Rebelião. Quem construiu foi Nimrod. O seu nome vem da palavra Marad, que significa rebelião. Vamos construir uma torre tão alta que mesmo se Deus mandar um dilúvio, não vai alcançá-la. Vocês já viram alguma casa em fazenda ser inundada? Eu nunca vi. Agora na rua, sim. Por quê? Porque na roça, quando a gente vai construir uma casa, a gente pergunta, onde é do rio? Até onde o rio vem? A gente pergunta para os velhos,
Você sabe até onde o rio vem? Aí você constrói a casa no lugar longe das águas do rio. Agora, na cidade, as pessoas não têm tanta essa preocupação, acaba construindo no lugar que é do rio. Mas aqui, Nimrod, ele tem um coração de rebelião. Mesmo que Deus encheu a terra toda com águas de dilúvio, nós vamos construir uma torre tão alta que a água do dilúvio, se ele mandar o dilúvio, não vai chegar. Então, o povo de Israel, por não dar atenção à palavra dos profetas, foram para o cativeiro da Babilônia. Hoje, há um paralelo. Nós vimos claramente que a igreja começou aonde? Em Jerusalém. E esse começo da igreja foi maravilhoso. Atos 2, 42. Nós vemos ali que a igreja, logo após Pentecostes, ela estava cheia de vigor. Perseveravam unânimes. No quê? Na palavra dos apóstolos. Na oração, no partir do pão, reuniam de casa em casa. Ali era uma verdadeira normalidade. Mas quando nós vemos, já no capítulo 15 de Atos, começa a haver uma preocupação com trazer uma conciliação. Aqueles judeus que estavam ali já não eram os mesmos daquela igreja primitiva. Aqueles haviam sido espalhados por toda a região na grande perseguição que sucedeu a morte de Estevão. Mas um grande número de fariseus e até mesmo de sacerdotes haviam crido. E eram milhares. E eles estavam querendo preservar o quê? A religião judaica, a lei de Moisés. Nós vemos, quando chega mais no final do livro de Atos, nós vamos ver que havia uma aversão aos escritos de Paulo, até mesmo uma aversão à pessoa de Paulo. E como nós vimos, parece que a partir do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, não se sabe mais para onde Pedro está. Por quê? Porque a igreja em Jerusalém, ela não estava mais atento ao falar dos apóstolos. Isso nós temos que tomar de advertência para nós. Hoje, se nós não estivermos atentos ao falar profético, nós vamos cair nas nossas tradições. Nós vamos cair na nossa maneira
de pessoal, a nossa maneira, o nosso gosto. Eu gosto dessa maneira de louvar a Deus. Eu gosto dessa maneira. Eu não gosto de grito de guerra. Eu não gosto disso. Eu não gosto daquilo. Então, nós temos que estar atento não às maneiras, porque o Espírito, ele sopra. Nós não sabemos de onde vem o vento, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Nós temos que estar buscando essa comunhão com o Senhor. Deus, ele usa o falar profético para dar direção à sua igreja. Nós precisamos ser humildes e obedientes à palavra. Assim ganharemos luz, ganharemos encargo e o Senhor vai fazer a obra. Eu vou repetir o tema dessa mensagem: a importância da restauração da casa de Deus em Jerusalém. Vamos repetir? A importância da restauração da casa de Deus em Jerusalém. Irmãos, é tão importante que se nós abrirmos as últimas páginas da Bíblia, nós vamos ver quando surge o novo céu e a nova terra após o período do milênio, o que aparece lá? A nova Jerusalém. Essa cidade é tão importante dentro da economia de Deus que a gente tem que considerar esses fatos que Deus mostra para nós através, principalmente, do Antigo Testamento. Jerusalém é o lugar onde Deus prova a nossa fé, assim como provou a Abraão. Jerusalém é o lugar onde damos os nossos dízimos. Jerusalém é o lugar onde nós recebemos a bênção de Melquisedeque. E Jerusalém é o lugar onde nós comemos pão e vinho. Jerusalém é o lugar onde muitas vezes pecamos, assim como Davi pecou. Isso é gratificante para nós, porque se nós fôssemos perfeitos, tudo bem. Mas Deus registra até os fracassos dos maiores homens de Deus, para nós olharmos para nós e falar: puxa, se Davi pecou, mas em Jerusalém ele teve uma segunda chance. Eu também posso ter. Baseado no sangue precioso do Senhor. Derramado onde? Em Jerusalém. Os irmãos sabiam que
O Senhor Jesus, ele tinha o lugar para morrer. Ele só poderia ser morto em Jerusalém. Por exemplo, nós vimos que certa vez os judeus tentaram matá-lo lá na cidade que ele nasceu. Desculpa, não é a cidade que ele nasceu, na cidade que ele foi criado, Nazaré. E ele simplesmente saiu. Porque não era o lugar que ele tinha que morrer. E inúmeras vezes os judeus tentaram matá-lo fora do dia 14 de Nisan, que era o dia que o sacerdote, o cordeiro tinha que ser sacrificado. Então, o Senhor Jesus, ele tinha o dia certo e o lugar certo para morrer. E esse lugar é em Jerusalém. Irmãos, é na igreja que nós encontramos esse sacrifício. E é através desse sangue precioso, desse sacrifício precioso, é que nós somos introduzidos na igreja, no corpo de Cristo. Isso é maravilhoso. Senhor Jesus, a importância da restauração da casa de Deus em Jerusalém. Deus dá importância, nós também damos. O povo de Israel caiu no cativeiro da Babilônia. A igreja também. Quando é que a igreja caiu no cativeiro da Babilônia? Quando ela se afastou do falar profético. Ela se afastou da palavra. Nós já vimos, nós temos estudado as 7 cartas de Apocalipse. Nós vemos Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Pérgamo quer dizer casamento. A igreja se misturou com o Império Romano. Tiatira, nós vemos que, em vez de dar atenção ao falar profético, começou a ouvir os ensinamentos de Jezabel, uma falsa profetisa. Sardes representa a restauração. A igreja protestante começou a restaurar e restaurou alguma coisa, a justificação pela fé. O Senhor, ele anela o quê? Que vivamos em Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Mas quando nós ganhamos visão, facilmente nos ensoberbecemos. E, estando em Filadélfia, podemos cair em Laodiceia. Mas, como eu já falei, o Senhor chama vencedores em todas essas 4 igrejas, quer seja Tiatira, quer seja Sardes, Filadélfia ou Laodiceia. Estarmos em Filadélfia é a melhor condição de sermos vencedores. Mas não é garantia, porque a salvação é um processo, e esse processo inclui a salvação do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Amém? Espero que eu tenha conseguido ajudar os irmãos. Vamos ter um momento de mais ruminar dessa palavra. Vamos multiplicar em grupos de em torno de 4 pessoas para a gente elaborar um pouco mais, ruminar essa palavra.